jogadores, com mais opções, o Flamengo vai ser, daqui a muito pouco tempo, É física, só é. Da Copa do Brasil. Tudo bem, Cícero? Bom dia para você. Tudo bem, bom dia para você, Mário. Bom dia também para a Nath, para o Mário Marra e para o Fã de Esporte. Estamos aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, para acompanhar mais tarde, né, a partir das 13 horas, a apresentação de um novo contratado do Flamengo, o goleiro Rossi, o argentino Rossi. Mas falando do jogo de ontem, né, como você disse aí, o Flamengo saiu na frente, né, nesse confronto complicado, difícil, já repetido por várias vezes aí, Copa do Brasil, Libertadores da América, contra o Atlético Paranaense, né? Com esta vitória magra aí por 2-1, o Flamengo só precisa de um empate no próximo jogo, que será na semana que vem, já na quarta-feira, lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Promete ser um jogo mais difícil ainda, porque vai estar lotada a Arena da Baixada, o torcedor vai realmente empurrar o time do Atlético, o Flamengo vai ter que se defender para não deixar que o Atlético Paranaense reverta essa situação. Em relação ao time que vinha jogando, o Sampaoli ontem fez 3 mudanças. 2 porque ele foi obrigado a fazer por lesões, né? Léo Pereira, zagueiro titular, né, com problema na coxa esquerda, foi substituído pelo Davi Luiz, que também tem entrado sempre, às vezes, no esquema com 3 zagueiros. E no ataque, o Gabigol, com uma lesão no tornozelo direito, foi substituído pelo Pedro, que ficou claro que hoje é um reserva do Gabigol, né? E uma mudança, né, no meio de campo, entrando o Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia. Essa mudança, o Sampaoli explicou que foi porque, como o Atlético Paranaense veio muito fechado, ele precisava de um jogador com mais condução de bola. No caso, o Vitor Hugo tem mais essa condução de bola do que o Thiago Maia. Aí o time realmente desmanchou no segundo tempo a partir do pênalti, né, que o Pedro converteu. Foi o 26º gol do Pedro nesta temporada. E depois, com a entrada do Bruno Henrique, que está ganhando espaço, está voltando à sua forma, acabou fazendo o gol da vitória de cabeça apenas 4 minutos depois que estava em campo. Ele entrou aos 22 minutos no lugar do Vitor Hugo e fez o gol de cabeça aos 26 minutos. E ficou claro, antes de devolver para vocês, que com essa ascensão novamente do Bruno Henrique, um jogador está perdendo espaço no elenco rubro-negro, que é o Everton Cebolinha, que ontem não entrou e tem entrado muito pouco ou não tem entrado, porque a opção tem sido sempre o Bruno Henrique por aquela posição da ponta esquerda ou ali de centroavante, como entrou ontem no segundo tempo. O Cícero, a gente vai debater bastante esses personagens e também mais tarde a gente tem uma tela específica do Bruno Henrique, como ele tem sido importante não só com gols, mas a participação e o efeito dele dentro de campo. A gente ouviu a coletiva do Sampaoli e também do Wesley, né, que está como interino no Furacão, e ele disse que o gol saiu muito cedo. Foi essa a grande questão, porque o Furacão faz gol e se fecha. Mas eu não imagino um Flamengo do Sampaoli nessa crescente também, não sendo esse time que tomaria a frente do jogo independentemente do placar, Marra. Eu concordo com todo o restante da resposta do Wesley. Que sim, no primeiro tempo, o Flamengo tinha a bola, mas não conseguia ser tão perigoso, ser tão letal assim. Eu concordo com tudo isso. Entretanto, quando você fala assim, fizemos o gol muito cedo, parece até que deu azar fazer o gol. Ah, que pena que a gente fez um gol, né? E eu sei que não é isso que ele quis dizer. Só que, assim, o Atlético Paranaense, para mim, não conseguiu sustentar a vantagem porque não conseguia segurar a bola. E aí, é mérito do Flamengo. A gente viu o Vitor Roque correndo, feito um desesperado para marcar. A gente viu o Canóbio lá. O Canóbio já é natural dele, né? É um jogador de lado de campo e que ajuda muito o lateral. Eu acho que a gente precisa destacar da força que o Flamengo impôs em casa. E foi uma força o quê? Uma força física, uma força de intensidade mesmo? Não, técnica também, né? A qualidade técnica foi colocada em campo. Isso mostra muito de uma parcela do São Paulo já muito grande em contribuição do que é coletivamente esse Flamengo. O Atlético Paranaense não foi melhor que o Flamengo na partida e não merecia vencer, ponto. O gol foi muito cedo, o gol foi muito tarde. Isso não muda o fato de que o Atlético Paranaense tentou sentar no resultado com poucos minutos de jogo. Méritos do Flamengo de ter o poder de não se abalar diante da sua torcida, de tomar um gol tão rapidamente, porque isso acaba mudando muitas vezes a forma como o time adversário reage
E o Flamengo não fez isso. Tem qualidade técnica, teve organização, muita gente questiona o Arrascaeta mais próximo da área. Ele deu uma movimentação ao ataque que é da qualidade dele, mais próximo, um pouco mais distante da área. Ele vai fazer o que ele fez na partida de ontem. Agora, acho que tem muito mais mérito do Flamengo em conseguir reverter um resultado, e poderia ter ganhado demais, porque produziu para isso, do que propriamente o Atlético ter jogado uma barbaridade e isso foi injusto. Não, acho que passa muito por esse poder coletivo que cada vez mais tem a cara do São Paulo. E Cícero, e não era necessariamente uma característica desse Flamengo tão forte nesse período, tá? Obviamente nesse recorte deste ano. Porque era um Flamengo que, às vezes, ele se perdia em campo de acordo com a dificuldade, né? Ficava nervoso ou desconcentrava da partida ou acabava baixando o seu ritmo. Dá para pensar num sinal positivo, como a Natália também destacou aqui pra gente? Eu acho que, como você disse, o Flamengo agora, ele tem um jeito de jogar do Sampaoli, que é o seguinte: o Sampaoli tem o seguinte pensamento: eu tenho muita qualidade técnica no meu time, não tem por que o time tomar um gol, principalmente no início do jogo, e se apavorar e começar a deixar espaços para o adversário, porque aí sim, se marcar o segundo gol, fica mais difícil correr atrás. Então, como um gol. Mas o Flamengo continuou absoluto no jogo, com a posse de bola, dominando o adversário. Quem via o jogo, seja no Maracanã ou pela televisão, tinha a nítida impressão que era questão de tempo. O Flamengo virar o jogo, primeiro empatar e depois virar o jogo. É muita qualidade. Quando o Arrascaeta e Everton Ribeiro estão em campo, muita gente critica que o Everton Ribeiro já não é mais o mesmo jogador, mas a qualidade dele é muito grande. O Arrascaeta nem se fala, é o grande nome desse time. Ele nunca está 100%, né? Sempre vem de uma lesão, sempre está com uma dificuldade de atuar os 90 minutos por causa do preparo físico e por causa que fica parado sempre devido às lesões, mas quando está em campo e com a bola no pé, ele realmente, talvez seja o jogador, não sei, os companheiros pensam da mesma forma, mas eu acho que no futebol brasileiro o jogador que mais desequilibra tecnicamente. Temos grandes jogadores no Palmeiras, no Atlético, mas o jogador que mais desequilibra tecnicamente é o Arrascaeta. Quem tem Arrascaeta em campo e tem todo o controle do jogo, a posse de bola, sempre acima aí, ontem foi 82% no primeiro tempo, como vocês mostraram, 75% no jogo todo, tem a vitória nas mãos, tem a vitória sempre como primeira opção. Eu acho que é isso. O São Paulo sabe da qualidade e quer que o time mantenha a postura quando tomar um gol. Arrascaeta, se ele não é porque a gente pode pensar em vários, ele tá num top 3 muito fácil, né? De jogadores que desequilibram uma partida, né, Nath? Se ele estiver bem fisicamente, porque tecnicamente a gente não questiona. A parte física dele estando em dia, é um jogador que enfim, o Flamengo, dá pra avaliar o Flamengo com e sem Arrascaeta também, né? A gente avalia até pelo que foi a Copa do Mundo dele, né? Ele pouco utilizado, quando foi utilizado, mudou completamente a ideia de jogo do Uruguai. Então é um jogador diferente. Tecnicamente, ele é absurdo. Com a bola, se você der espaço, ou ele vai achar um passe espetacular, ou ele vai se projetar numa linha onde ele vai conseguir receber o passe de um companheiro e conseguir finalização. É um cara inteligente, sabe o que fazer com a bola, sabe muito bem como achar seus companheiros. Isso passa também por uma questão de estarem jogando há muito tempo juntos, mas ele sabe exatamente o que fazer com a bola. Isso é difícil hoje no futebol. Um cara que pare a bola e pense o que vai fazer, ou até na decisão rápida ele consegue achar espaços que outros não conseguem. As próximas partidas aqui, confronto do Flamengo, vamos falar um pouco agora. O Flamengo entrará em campo novamente nesse sábado, dia 8/7, às 21 horas aí, aqui em São Paulo, no Allianz Parque, enfrentará o Palmeiras. E novamente a partida decisiva do Mengão aí, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. Será na quarta-feira, dia 12/7, às 21h30. Então o Flamengo vai lá, podendo com 2 resultados. Um empate, o Flamengo se classifica para as quartas de finais da Copa do Brasil, ou uma vitória também, né? E tem um famoso aí, o Fla-Flu, no estádio do Maracanã. Será realizado no dia 16/7, no domingo, às 16 da tarde. Esses aí são os três próximos jogos do Flamengo, porque contra o América Mineiro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, ainda está a confirmar o horário e o local da partida. Então, os 3 próximos jogos do Flamengo será contra o Palmeiras, Atlético Paranaense e Fluminense. Esses são os 3 jogos já confirmados aí pela CBF para o Mengão. Galera, deixe o seu like, se inscreva aqui se você é novo pela primeira vez e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.